Boa tarde, sétimos anos, tudo bem? Vamos então a mais uma revisão aí de conteúdo, né? Trabalhando as atividades 4, 5 e 6 aí do PET avaliativo. Então vejam só, a questão número 4, nós temos aqui um trapézio isósceles, tá? Isósceles porque a medida dos lados aqui são iguais, tá? E nós temos aqui a base maior medindo 10x, a base menor medindo 8x, as laterais medindo 6x e a altura desse trapézio medindo 5x. Então, o que ele está pedindo nesta atividade? Para nós trabalharmos com a expressão algébrica, representando o perímetro e a área desse trapézio. O perímetro, né, vocês já sabem que é a soma dos lados. Então, aqui eu somei base menor mais a base maior e as laterais. Então, o perímetro aqui está sendo representado por 30x, certo? Agora, a fórmula para nós calcularmos a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior 10x, a base menor 8x. Somando as duas bases, 18x vezes a altura, que é 5x, vai dar exatamente 90x ao quadrado dividido por 2, porque x vezes x vai dar x ao quadrado. 90x ao quadrado divididos por 2 dá 45x ao quadrado, tá? Então, observem que eu fiz aqui uma questão semelhante à sua aí do PET. Então, através desse exemplo aqui, você certamente é capaz de determinar o perímetro e a área do trapézio aí do PET. Ok, gente? Agora, a questão número 5, ele está trabalhando com uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, ele usou aí uma receita de bolo. E o que se pretende? Pretende então fazer um outro bolo, né, com uma receita maior, ou seja, duplicando essa receita, né, porque tem um número maior de pessoas para comer esse bolo. Então, o que ele pergunta aí? Qual dos seguintes números na receita não será duplicado? Então, você observando, veja só, 2 xícaras de açúcar, você vai dobrar, né? Porque se é diretamente proporcional, nós temos que dobrar, né? Então, você vai usar 4. 3 xícaras de farinha de trigo, você vai usar 6. 4 colheres de margarina, você vai usar 8. 3 ovos, você vai usar 6. 1,5 xícaras de leite, você vai usar 3, porque 1,5 xícaras mais 1,5 xícaras resulta 3. 1 colher de fermento em pó, você vai usar 2. E a temperatura do forno é de 180 graus. Ou seja, o único valor aí que você realmente não vai dobrar é a temperatura do forno. Porque tanto faz você fazer um bolo menor ou um bolo maior, a temperatura deverá ser a mesma. Se ele dobrar essa temperatura aí do forno, o bolo não assa, o bolo queima, né? Então, essa questão aí, ela está bem nítida, né? Que o único valor a não ser dobrado é a temperatura do forno, ok? Agora, eu vou explicar a questão número 6,
que é uma questão bastante interessante, né? É de um método aí bem antigo, né? Inventado, criado pelos chineses para a gente multiplicar, né, dois números grandes. Então, o que eles inventaram? E através dessa tabela aqui, você observa que nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Porque nas grandezas inversamente proporcionais, uma grandeza você duplica e a outra grandeza você trabalha com a metade. Então aqui a gente tem dois números que ele chamou de x e ele chamou de y. X é o número que está à esquerda e y é o número que está à direita. Então no primeiro exemplo, aqui nos valores aqui correspondente a x, ele trabalhou com a metade. E à direita, com os valores correspondendo a y, ele dobrou, ele trabalhou, né, multiplicando por 2. E aí, o que acontece? Então, veja só, 340 dividido por 2 dá 170. 170 divididos por 2 vai dar 85. Então, a gente encontrou aqui agora um número que é ímpar. E o número ímpar, ele não tem uma divisão exata, né? Vai dar sempre um decimal. Então, a metade de 85 dá 42,5. Descarta a parte decimal e fica apenas com a parte inteira, tá? A metade de 42 é 21. A metade de 21 vai dar exatamente 10,5. Descartou o meio e ficou com o 10. A metade de 10 dá 5. A metade de 5 dá 2,5. Você descartou o meio e ficou com 2. A metade de 2 dá 1. Então, a partir do momento que você encontrou o quociente 1, encerrou aqui essa coluna. Agora, nós vamos trabalhar com o dobro. O dobro de 125, 250. O dobro de 250 é 500. O dobro de 500, 1.000. O dobro de 1.000, 2.000. O dobro de 2.000, 4.000. O dobro de 4.000, 8.000. O dobro de 8.000, 16.000. O dobro de 16.000 dá 32.000. Bom, agora eu quero encontrar a soma. Então, a soma você vai utilizar exatamente os números que são vizinho dos números ímpares. Por isso que eu destaquei aqui, ó. Eu tenho como ímpar o 85, o vizinho dele é 500. O 21, o vizinho dele é o 2.000. O 5, o vizinho dele é o 8.000. E o 1, o vizinho dele é o 32.000. Agora, se nós somarmos 500 com mais 2.000, 2.500. Com mais 8.000, 10.500. Com mais 32.000, 42.500. E se você pega o resultado, o valor de 340 e multiplica por 125, você encontra exatamente esse 42.500. Então, aqui foi uma maneira deles multiplicarem dois números grandes sem usar o algoritmo da multiplicação. Ele usou metade e dobro. E a mesma coisa agora vai acontecer aí na tabela que você vai completar. Então, aonde você tem o x representado por 292, nós vamos trabalhar com a metade. 292, a metade dá 146. A metade de 146 dá 73. 73 é um número ímpar. Então, dividindo por 2, eu vou encontrar 36,5. Eu descarto o meio e fico apenas com 36.
A metade de 36 dá 18. A metade de 18 dá 9. Encontrei aqui um número ímpar, ó. Por isso eu marquei. A metade de 9 dá 4,5. Eu destaquei o meio e fiquei com o 4. A metade do 4 dá 2. A metade do 2 dá 1. Então, desculpa, gente. Então, aqui eu destaquei os 3 ímpares, que é o 73, o 9 e o 1. Então, eu vou trabalhar somando os vizinhos desses números ímpares, que vão estar na segunda coluna, trabalhando com o dobro de 25. Dobro de 25, 50. Dobro de 50, 100. Dobro de 100, 200. Dobro de 200, 400. Dobro de 400, 800. Dobro de 800, 1.600. Dobro de 1.600, 3.200. Dobro de 3.200, 6.400. Quais os valores que eu vou utilizar aqui para fazer a minha soma? São os vizinhos dos números ímpares, que é o 100, vizinho de 73, o 800, vizinho de 9 e o 6.400 é o vizinho de 1. Então, esta soma você vai colocar aqui, que é o mesmo que 292 divididos por 25, né? Muito interessante, gente. Eu também aprendi junto com vocês. Eu não conhecia esse método aqui chinês, né? E ao mesmo tempo, né, nós estamos aplicando aqui grandezas inversamente proporcionais. Você observa que em cada linha, seja na tabela de cima ou na tabela de baixo, o produto continua constante, ok? Espero então que vocês tenham entendido direitinho e após então essa explicação, você então conclui aí o seu PET e pode me enviar ou na sua própria apostila, né? Ou então no seu caderno, tá? Desde que eles estejam numerados, organizados direitinho, respostas e desenvolvimentos, ótimo, tá? Então agora eu fico aguardando o envio aí das atividades, ok, gente? E não esqueçam de responder aí o questionário de autoavaliação, ok?